paz do Senhor a todos, boa noite. Estaremos ouvindo a palavra pelo nosso irmão Jefferson, mas antes estarei deixando o versículo para a nossa meditação em Salmos 23, versículo esse bastante conhecido, o primeiro, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Estaremos ouvindo a palavra com o nosso irmão Jefferson. Salve a igreja com a paz do Senhor, salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Uma boa noite para todos. Quero expressar a minha gratidão por estar aqui novamente, falando do amor de Deus, da graça dele, da bondade, da misericórdia, porque ele é grande, porque ele pode, porque ele faz, porque ele é dono de tudo, ele pode. Nós iremos ler no livro de Jeremias, capítulo 18, como título: O Vaso e o Oleiro. E versículo do 1 ao 6, que nos diz: a palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo: Expõe-te dessa casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro. Lhe estragou na mão e tomou a fazer dele outro vaso, segundo o bem que lhe apareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, nesse versículo fala sobre o oleiro e o vaso. E Deus, Jeremias está narrando aqui que Deus falou para ele, disse: Jeremias, desce a casa do oleiro, pois lá ouvirás as minhas palavras. E Jeremias ouviu a voz do Senhor e obedeceu a ordem de Deus e foi para a casa do oleiro. E lá ouviu o oleiro e o vaso e o barro. E ali Deus começa a trabalhar. Há um processo para fazer o barro. O oleiro, ele escolhe o barro para poder fazer o vaso. Quando o oleiro pega o barro, ele já vai tirando toda a sujeira, tudo aquele que pode atrapalhar na formação do vaso. Deus é mesmo assim na vida do crente, na vida de uma pessoa. Ele começa a trabalhar, ele pega, abre o barro, tira as pedras, tira as sujeiras, tira os gravetos que podem atrapalhar na formação do vaso. Então, e depois o oleiro pega o barro, põe nas rodas e começa a modelar. Mas se esse modelar, o processo do vaso quebra o oleiro, ele quebra o vaso para os vasos melhores, para ficar melhor. O oleiro, ele começa a mudar. Mas esse moldar de Deus, o moldar de Deus é diferente do moldar do homem. O moldar de Deus, ele molda para algo melhor na frente, para que o vaso não venha se quebrar, para que o vaso não venha se estragar, para que o vaso não venha se espatifar no chão, para que ele não venha se humilhar, para que o vaso ele não venha demonstrar sua fragilidade em meio às pessoas do mundo, pois o mundo está envolto para nos humilhar. Mas há um processo diferente. Deus, ele escolhe aquele que está lá no final, aquele barro que não dá nada por ele. Não é um barro de qualquer maneira, um barro de qualquer jeito, não é qualquer barro que pode fazer um vaso. É o último, é aquele barro que está lá embaixo, aquele que não serve para muitos, mas para o oleiro ele serve para fazer um vaso. Mas no tempo, o vaso naquele tempo tinha vários valores. Podia para colocar planta, podia para colocar azeite, vários tipos de outras coisas, etc. E assim na vida do crente, há vários tipos de vaso nesse tempo. No tempo de hoje, há vários tipos de barro. Há vaso de honra e há vaso de desonra nesse tempo. Mas Deus, ele escolhe um vaso de honra, mas também ele escolhe vaso de desonra, para que ele venha mudar, para que ele venha transformar. Se você está passando por um processo, está passando por uma moldação, pela transformação, não se entristeça, não se aperreie, porque você está na olaria de Deus. E quando nós estamos na olaria de Deus, há esperança para nossas vidas. A olaria de Deus é diferente. A olaria, quando Deus quer mudar a pessoa, ele leva para um hospital, ele leva para um deserto. E o deserto é um lugar, é uma escola de aprendizagem. E quando lá o vaso é levado para o deserto, é uma escola. Deus está ensinando como ele deve aprender, como ele deve fazer.
assim nas nossas vidas. Se você está você é um vaso e está passando por uma dificuldade, não se entristeça, não se aperreie, não fique deprimido, porque você está na olaria de Deus. E no tempo de hoje, eu me lembro do profeta Eliseu, que ele operou um milagre da multiplicação do azeite da viúva. Ele pediu que trouxesse muitos vasos e vasilhas, que se fosse hoje, teríamos muitas panelas de alumínio ou de ferro. Mas naquele tempo eram vasos de barro. O azeite só desceu o agir de Deus. O azeite, ele significa a descida do Espírito Santo. O azeite é quando o vaso está perfeito. O azeite só vai descer na sua vida quando você estiver perfeito, quando já estiver perfeito para ser usado. E naquele tempo o vaso, ele passava por um processo. E que processo é esse? Era um processo de moldação. E se o barro quebrasse na mão do oleiro, ele começava a moldar de novo. Ele não jogava aquele vaso fora. Assim era a nação de Israel. A nação de Israel estava como um vaso na mão do oleiro. Estava um vaso quebrado. Mas Deus disse para aquela nação: você era um vaso nas minhas mãos. Assim como o oleiro tomou aquele vaso, Deus vai te tomar também para te moldar, para te transformar. Aleluia. E no versículo 6, que Deus fala assim: como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus usou o profeta Jeremias para direcionar aquela palavra para Israel, porque Israel estava longe dos caminhos de Deus. Israel estava distanciado dos caminhos de Deus. E Deus também usa o profeta Ezequiel, capítulo 37, sobre o vale de ossos secos. Por que nós estamos falando sobre o vale de ossos secos? Porque o vale de ossos secos não tinha mais vidas, não tinha mais esperança para aquele povo, para a nação de Israel. Quem sabe você não tem mais esperança para a sua vida. Quem sabe você não tem mais esperança de vida para você. Quem sabe você está como aquele vale de ossos secos, como você está como aquele ossos secos. Mas há algo interessante, porque ele não estava secos, mas ele estava sequíssimos. Mas Deus, ele usa o profeta Ezequiel, leva para aquele meio de vale de ossos secos e mostra a Ezequiel como a nação de Israel estava. Nós estamos aqui numa época que Israel estava, num tempo de crise espiritual, num tempo de mortandade espiritual. Há muitas pessoas no tempo de hoje, no tempo do século 21, que estão mortas espirituais. Mas eu tenho uma palavra para você, que é o dono da vida. Ele chegou aqui para te dar vida. Aleluia. E ali Deus usa o profeta Ezequiel. Ele fala que sopre os ventos, o quatro ventos do Espírito, que venha soprar o vento do Espírito nesta noite, na tua vida, na tua família, que o vento do Espírito dentro do teu lar venha soprar, que venha fazer a transformação. E ali quando o vento do Espírito começa a soprar, faz a transformação, foi um reboliço, vai acontecer um reboliço na tua vida, um reboliço que ninguém vai conseguir explicar, porque o reboliço de Deus ninguém explica, ninguém entende o reboliço que Deus causa em nossas vidas, para causar transformação em nossas vidas. Creia em que Deus, ele pode te dar vida, pode te transformar, porque você não é um vaso rejeitado, você não é um vaso qualquer, você é um vaso de valor. Quem sabe você está aí no canto, um vaso escanteado, um vaso empoeirado, mas esta noite Jesus está te vendo, Deus está indo em teu encontro, está dizendo: eu vou te purificar, eu vou te moldar, e é depois que eu vou te moldar, eu vou te encher. Amém? Passa a oportunidade para nós, irmão Lucas. Amém? O vaso de Deus, ele não surge assim da noite para o dia. O vaso de Deus, ele existe ali primeiro um longo processo para se alcançar a faixa etária, para se alcançar o estado em que o oleiro quer que o vaso se encontre. Muitas vezes nós olhamos e dizemos: assim como eu estou, já está bom. Mas muitas vezes Deus, ele tem algo mais além de nossas vidas. Mas existem cacos, pedras que estão dentro das nossas vidas,
que são coisas pequenas, coisas mínimas, coisas que olhamos e não damos valor, mas que impedem do agir de Deus entrar em nossas vidas. Um oleiro, quando ele vai fazer o vaso, ele observa tudo que há no vaso, ele pisa o vaso, machuca, é um longo processo. Ele observa, ele vê pedras, ele vê diversas coisas no vaso, mas ele tem que tirar. Se ele passar a mão e ver alguma pedra, ele tem que tirar, porque se quando ele colocar no fogo, poderá lachar, ou até mesmo, quem sabe, explodir. Tem que ter muito cuidado. Se entrar ali algum ar dentro do vaso, pode levar ao vaso a empenar ou até mesmo explodir. E o oleiro não quer isso. O vaso que ele faz, ele não quer fazer um vaso para desonra, ele quer fazer um vaso para honra. Deus, ele tem um plano em nossas vidas e ele está nos moldando, mas muitas vezes nós não queremos. Mas se você se dispuser e deixar Deus moldar a sua vida, ele trabalhará, ele tirará os cacos, as pedras, aquilo que está impedindo dele trabalhar, para que você não venha se lachar, ou seja, cair lá na frente, sair da presença dele, se desviar dos caminhos do Senhor. Mas continue, o processo é longo, é difícil a caminhada, as lutas vêm barreiras, dificuldades, mas mesmo em meio a tudo isso, o oleiro estará ao seu lado. Ele está machucando, dói, é difícil, mas a aprovação é o sinal de que poderemos ser aprovados. Se você for para a escola, você que estuda sabe muito bem disso. Você que já estudou também sabe que quando alguém está na escola, primeiro se estuda. Estudar, muitas vezes, quando é uma matéria sua preferida, você até acha interessante. Agora, quando é uma matéria que você não gosta, é muito difícil. E muitas vezes a prova que Deus nos coloca, nós não achamos fácil, achamos muito difícil. Mas se você quiser ser aprovado por Deus, deverá passar o deserto até o final para poder ser aprovado por Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveite aí, se inscreva, ative o sino de notificação, porque todas as vezes que colocarmos um vídeo aí no YouTube, você estará recebendo o vídeo. Através desses vídeos, Deus pode edificar a sua vida. Deixe seu like, divulgue para outras pessoas. Também, se tiver algo que também queremos falar, se tiver alguma pergunta, você tem alguma pergunta, ou gostaria que falássemos sobre algum estudo que você já leu, achou interessante, porém não consegue entender, se você quiser que venhamos falar, nós iremos pesquisar ao máximo para estar trazendo esse estudo da parte de Deus para a sua vida. Mas não deixe aí de comentar, comente se você gostou, comente aí, fale sobre o que você achou desse estudo, sobre algum estudo que você gostaria que falássemos. Amém? E Deus, ele continuará lhe abençoando, mas divulgue também para outras pessoas. Podem ter almas, vidas, pessoas que estejam precisando de uma palavra da parte de Deus. Amém?